Boa tarde, meus amados irmãos em Cristo, prezados ouvintes que nos dão a alegria e a honra de mais uma vez nos permitir compartilhar a santa e bendita palavra do Senhor, nosso amado Deus. Quero dar as boas-vindas a todos, saudando-os em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, na graça e na paz do Senhor, nosso amado Deus. Nesta oportunidade, iremos meditar acerca do tema duas opções. E iremos usar o livro do evangelista Mateus como base da nossa meditação nesta oportunidade. Mateus capítulo 7, versículo de número 24 ao versículo de número 27, a palavra do Senhor nos diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Estamos na última parte do Sermão do Monte, em algumas versões também chamado de Sermão da Montanha. Jamais se tinha pregado um sermão como este anteriormente, e talvez jamais se pregou outro igual desde então. Ele foi dirigido tanto àqueles que primeiro o ouviram, quanto a todos nós. Teremos que prestar contas pelas preciosas lições deste sermão. Lições que nos sondam o coração. O que pensamos a respeito destas lições é questão de muita importância. Portanto, cuidemos que ela tenha uma influência duradoura e permanente sobre as nossas almas, pois as palavras que Jesus proferiu e tem proferido, estas mesmas palavras nos julgará no último dia, conforme lemos em João capítulo 12, versículo 48, que assim diz: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Indo para o nosso texto, primeiramente, observamos dois gêneros de ouvinte. O Senhor Jesus declara que o primeiro ouvinte é todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. O segundo ouvinte, descrito pelo Senhor Jesus Cristo, é aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre. São dois gêneros de ouvintes que nos são apresentados nesse sermão: o obediente e o desobediente, o que pratica e o que não pratica os ensinamentos. Nas Escrituras, o ouvir e o praticar devem sempre andar juntos. Se não é para praticar, de nada vale a pena ouvir. Na Carta Universal de Tiago, capítulo 1, do versículo 22 ao versículo 25, assim nos fala a palavra do Senhor: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural,
porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Quem ouve o ensino bíblico e o põe em prática, aquilo que ouve, é chamado pelo Senhor Jesus de o homem prudente. E este homem não se contenta em apenas ouvir sermões acerca do arrependimento, a confiar em Cristo e a viver uma vida santa. Ele de fato se arrepende. Ele realmente crê. Ele realmente abandona a prática do mal, aprende a fazer o bem, abomina tudo o que é pecaminoso e se apega ao que é bom. Ele não é simplesmente um ouvinte, mas também é um praticante. O homem que ouve o ensino bíblico, mas nunca passa da mera fase de ouvir, segundo o Senhor Jesus Cristo, se assemelha a um homem insensato. Se contenta unicamente em ouvir, porém, não vai além disso. Por ter alguns sentimentos, convicções e desejos de natureza espiritual, ele imagina que vai tudo bem com a sua alma. E nessas coisas ele confia. Porém, ele nunca rompe de fato com o pecado, ou põe de lado o espírito mundano. Ele, na verdade, nunca se apropria de Cristo, nunca toma realmente a sua cruz. É ouvinte da verdade, mas nada além disso. E aí nos surge uma primeira pergunta: com qual dos dois gêneros de ouvinte nos identificamos? Em segundo, observamos dois tipos de construtores. O Senhor Jesus declara que o primeiro construtor é todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. O segundo construtor é aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. A comparação de Jesus é bastante clara. Ele fala que o bom ouvinte é o prudente e o mau ouvinte é o insensato. O prudente procurou o local mais firme, já o insensato procurou o local mais fácil, mais imediato, sem muito trabalho. As casas foram construídas e aparentemente pareciam iguais, mas havia uma diferença fundamental. E qual é essa diferença? Os alicerces. A parte principal de uma edificação. O cristão deve ser um bom construtor, prudente, sábio, responsável e investir nas coisas espirituais, nas coisas sólidas e nas coisas firmes. A terceira observação que conseguimos perceber ao ler atentamente esse texto é que nos é apresentada pelo Senhor Jesus dois modelos de terreno. O primeiro terreno diz que foi aquele que edificou a sua casa sobre a areia. Aliás, o primeiro terreno é sobre a rocha. E o segundo terreno é aquele que edificou sobre a areia. Em uma casa, o alicerce foi construído sobre a rocha e na outra, na areia. A rocha é firme e serve para fundamentar um bom alicerce. Já a areia não oferece resistência, estabilidade e nem segurança.
A palavra de Deus ensina que o Senhor é a rocha. Isaías capítulo 26, versículo 4, declara assim o profeta: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. A vida cristã precisa ser alicerçada sobre Cristo. A vida cristã precisa ser alicerçada sobre e exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Somente Ele é um único alicerce confiável, o que nos dá proteção e segurança. Edificar a casa sobre a rocha significa ser um discípulo que ouve e coloca em prática o que aprendeu. Não age com imprudência ou superficialidade. A obediência é o sólido fundamento para que possamos resistir às tempestades da vida. Quem edifica sobre a areia simboliza as coisas vãs deste mundo. Não tem alicerce, não tem segurança, não tem resistência, é inconstante, é instável, sem compromisso com Deus e com a igreja local. É como uma casa feita de papelão que se desmancha diante da menor tempestade. A maioria das pessoas não busca deliberadamente construir suas casas físicas sobre uma fundação falsa ou com material inferior. Porém, deveriam ter o mesmo cuidado, não sendo negligentes com suas casas espirituais, mas pensando em um propósito verdadeiro para elas. É parte da nossa responsabilidade como cristãos ajudar as pessoas a pensar em que direção ou sobre qual terreno elas têm edificado as suas vidas. Aqui nos surge uma nova pergunta: sobre qual modelo de terreno também estamos edificando as nossas vidas? Uma quarta observação que notamos ao ler o texto é que nos é apresentada pelo Senhor Jesus duas espécies de provas. A primeira apresenta uma resistência verdadeira. No versículo 25 diz: e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, porém ela não caiu. A segunda apresenta uma resistência nominal. No versículo 27 diz: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, porém ela caiu. Chegou a hora das casas passarem pela prova da resistência. Elas foram sacudidas por duas forças da natureza: água e vento. Os problemas inevitavelmente vêm. E Jesus nos advertiu. Lá em João capítulo 16, versículo 33, ele disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. O que são essas aflições? São turbulências de todos os lados, decepções, tentações, fracassos, doenças, desempregos, falta de dinheiro, injustiça, mortes. São provas de resistência. E nesta hora é que vemos quem tem edificado a sua casa sobre a rocha ou sobre a areia. E é nesses momentos que a máscara cai e se contempla o cristão verdadeiro e o crente meramente nominal. A quinta observação é que também nos é apresentada por Jesus Cristo
dois exemplos de resultados. A primeira casa edificada sobre a rocha, nos diz o texto, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A segunda casa, edificada sobre areia, nos diz o texto que ela caiu, ela ruiu, porque foi edificada sobre areia, e foi grande a sua queda. Só depois que a tempestade desabou é que foi reveladas as diferenças entre as edificações. A casa edificada sobre a rocha não se abalou, mesmo vindo os dilúvios de enfermidades, tristezas, pobreza, desapontamentos, desolações que desabaram sobre ela. Porém, tudo isso foi em vão. A sua alma permaneceu firme, inabalável. A sua fé não cedeu ao terreno, pois seus alicerces foram obtidos no interesse pessoal na pessoa de Cristo, a rocha eterna. Debaixo de uma busca incessante de muitas horas de luta em oração, e desta maneira pôde resistir à provação. Já a casa edificada sobre areia ruiu, foi inteiramente demolida sobre a primeira torrente de tribulação, porque na hora de maior necessidade, o seu terreno, o seu alicerce, o desamparou completamente, como uma fonte que seca durante o verão. Ela o deixou em seco, como um barco naufragado sobre um banco de areia, se tornando um escândalo para o corpo de Cristo, uma zombaria na boca dos incrédulos e uma miséria para si mesmo. A grande verdade é que o que custa pouco também vale pouco. Uma vida que nada custa e que não consista em outra coisa, senão em ouvir simplesmente sermões, sempre provará ser uma atividade inútil no seu final. E as palavras, ou as últimas palavras do Senhor Jesus, são assustadoras. Declara ele, sendo grande a sua ruína, sendo grande a sua queda. Um sábio conduz seu aprendiz pela floresta. Embora mais velho, caminha com agilidade, enquanto o rapaz escorrega aqui, escorrega ali, a todo instante. E ao escorregar, o aprendiz blasfema, levanta-se, cospe no chão traiçoeiro e continua a acompanhar seu mestre. Depois de uma longa caminhada, sem dizer nada, o sábio dá meia volta e começa a viagem de volta. Ao que diz o aprendiz: você não me ensinou nada hoje. Ele diz isto logo após levar mais um tombo. Ao que responde o sábio: ensinei sim, mas parece que você não quer aprender. Estou tentando lhe ensinar como se lida com os seus erros, como se lida com os erros da vida. E assim diz o jovem: e como se lida com eles? Ao que responde o sábio: como deveria lidar com seus tombos. Em vez de ficar praquejando o tempo todo, reclamando, conspirando o tempo todo, procure descobrir o que está te fazendo escorregar e cair. Descubra em que terreno você está pisando. O que dá resistência à casa é o alicerce. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5, diz: e chegando-vos para ele, pedra viva,
reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O propósito das palavras de Jesus foi mostrar a diferença entre o crente fiel e o aparente, entre o real e o nominal, entre o falso e o verdadeiro, entre o que ouve e pratica e o que ouve e não obedece. Concluímos com duas perguntas incisivas. Com qual destes dois personagens a nossa vida mais se assemelha? Segundo, qual tipo de terreno na minha vida, nesta oportunidade, a santa e bendita palavra de Deus está sendo edificada? Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê discernimento, para podermos ouvir, entender, discernir e praticar a palavra do Senhor nosso Deus. Porque conforme diz o apóstolo Paulo, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é boa e a vontade de Deus é agradável para as nossas vidas. Que possamos construir a nossa casa espiritual sobre a rocha eterna, que é Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Que Deus ricamente nos abençoe.